boa noite a todos. Opa, tá falando inglês aqui com a gente. Eu queria antes de mais nada, eu já queria agradecer a presença de todos, dos alunos, dos professores, né, e do meu querido o conselheiro do CRF São Paulo e amigo particular, o Adriano, Dr. Adriano Falvo. Vou apresentá-lo aqui rapidinho. Graduado em farmácia, lógico, evidentemente, especialista em farmacologia, mestre em fisiopatologia, ministrante de cursos aí, de palestras pelo CRF e pelo Conselho Federal de Farmácia também, professor de pós-graduação em farmácia clínica, conselheiro efetivo. Então, eu vou puxar teu saco aqui agora, Adriano. O Adriano entrou o ano passado como conselheiro efetivo e, detalhe, né, Adriano? Foi o mais votado. Quantos votos tiveram, Adriano? Acho que 18 mil e pouco. Foi uma das primeiras vezes que por o público ser feminino, por incrível que pareça, a grande parte dos farmacêuticos, nunca se viu um homem ganhar em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, né? Graças a Deus. Mas isso foi todo o trabalho que foi realizado, né? E exato. Você andou bastante, trabalhou bastante, né? E eu acompanhei isso de perto, eu vi isso aqui, né? E, além de tudo, o Adriano também é membro da comissão do SNGPC, para quem já teve deontologia, que a professora Regiane sabe do que eu estou falando, para quem não teve, segura um pouquinho, que ele vai estar falando nessa palestra um pouquinho sobre SNGPC lá na Anvisa, certinho? Perfeito. Então, meu querido, está em suas mãos, fique à vontade, eu vou estar aqui dando suporte, se caso for preciso, mas eu sei que não é preciso pela sua experiência, pela sua bagagem, eu já acompanhei você em várias situações, né, online, presencial, né, etc e tal. E só vou dar um recadinho para a turma aqui. Pessoal, presta atenção que no chat eu vou colocar novamente depois o formulário para vocês colocarem a presença de vocês depois, tá? Então não saiam antes disso, porque todo dia eu estou colocando o Google Forms aí para vocês colocarem seu nomezinho para depois sair na lista do NUP, para que eles possam estar liberando os seus certificados. Tudo bem? Então, fica ligado aí que vai no chat. Tá joia? Adriano, meu querido, fica à vontade. Obrigado, Giovanni. Bem, primeiramente, boa noite, meus prezados amigos, né, acadêmicos aí do curso de farmácia da Unilinks. É um imenso prazer estar aqui com vocês, dando essa palestra. Não é uma palestra gostosa, vou falar para vocês, é uma palestra, tudo que se envolve legislação é meio chato, é meio complexo, mas aqui eu já vou me comprometer juntamente ao Giovanni, meu amigo, quando nós tivermos a oportunidade de termos cursos presenciais, queremos realizar aí um curso voltado na parte de legislação. É um curso muito importante para vocês, que envolve desde a parte de regulação da farmácia, dispensação de medicamentos controlados, antimicrobianos, intercambiabilidade, até a operação SNGPC. Muito bem dito pelo Giovanni. Além de conselheiro, professor universitário, que agora, a partir do ano passado, eu abandonei um pouco a parte da graduação, só estou trabalhando atualmente na minha instituição com pós-graduação e capacitações avançadas da UNOeste. O que vem ser essas capacitações avançadas? É um momento que o aluno toma a decisão naquele sistema pelo qual ele pretende realmente seguir, se é o caso de farmácias e drogarias, então ele vem ter aula especificamente comigo. É o tal chamado, né? O aluno vem até você, não é você indo até o aluno, certo? Então, aquele professor que fala assim, nossa, eu vou ter que assistir aquela aula de matar, de legislação, não vou usar mais isso daí na minha vida profissional. Então, para mim, graças a Deus, isso acabou, né, Giovanni? Isso é bom. Hoje, quem me procura porque quer ter a aula específica, aprofundada num conhecimento mais voltada à área profissional. Mas aí eu estou me comprometendo junto ao Giovanni, e na primeira oportunidade em 2021, porque agora esse ano praticamente com as flexibilizações, minha agenda já fechou, então estou fechado até o final do ano já com cursos presenciais, e não tem mais possibilidade de realizar qualquer tipo de curso presencial, seja aqui dentro do estado, fora do estado, até mais ou menos quase pertinho do Natal, estou lacrado praticamente. Mas ano que vem me comprometo com vocês e será um prazer estar aí na Unilins, fazendo uma palestra, fazendo cursos e aumentando o grau de capacidade aí do conhecimento voltado às legislações. É minha área, é a área que mais gosto, não é à toa que eu estou desde 2007 dentro do grupo, um dos grupos mais importantes da Anvisa, que é a Comissão de Acompanhamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados,
Para estar dentro desse grupo é necessário ter um alto grau de conhecimento sobre legislação e automaticamente São Paulo, no caso, Conselho Regional de Farmácia São Paulo e a Anfarmag, são as duas entidades que mais contribuem diretamente nesse grupo aí, tá? Talvez o que eu fale para vocês, às vezes, pode ainda ser um pouco de novidades, vou tentar ser o mais sucinto possível com relação a vocês, mas se tiver dúvidas, como eu estou com a minha apresentação aberta aqui, certo? Eu já não consigo ver mais ver o chat de vocês. Então, nesse caso, vocês podem me interromper a qualquer momento, entra com o áudio aí, fala, para aí, eu fiquei em dúvida, deixa eu entender um pouco melhor, especifica um pouco melhor para mim, não tem problema, estou à disposição. E também, no final, fico aberto aí para perguntas que quase ninguém pergunta, né, Giovanni? O povo foge, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas principais mudanças dos programas e legislações durante a pandemia da Covid-19. Antes de mais nada, eu quero trazer aqui para vocês, olha que beleza, o abraço da nossa diretoria do Conselho Regional de Farmácia São Paulo, certo? Em nome do nosso presidente, Dr. Marcos Machado, do nosso vice-presidente, Dr. Marcelo Polacô, da nossa secretária-geral, doutora Luciana Caneto, e da nossa diretora tesoureira, doutora Daniele Cristina, e como o Giovanni falou, eu sou conselheiro do CRF, já estou no meu terceiro mandato aí, diretamente, trabalhando em prol da profissão farmacêutica, e é o que eu gosto. Tanto é que no final, deixo o meu telefone, deixo o meu Instagram, para que vocês possam entrar em contato, não tem dia, não tem hora, pode, de madrugada você respondo, não tem problema nenhum, e de domingo eu respondo, meio bêbado, mas vai responder, certo? Porque pelo menos eu também tenho que tomar minha cervejinha e comer minha picanha de domingo. E aí, então, vamos começar a trabalhar aí com relação a essa questão dessas grandes mudanças. Primeiro, que a Organização Mundial da Saúde, gente, decreta essa emergência em saúde pública por importância internacional por surto do coronavírus, praticamente no final de janeiro. Porém, a questão da decretação, realmente, da declaração do estado de pandemia, só aconteceu diretamente em março. Eu, particularmente, acho que a Organização Mundial de Saúde ainda demorou para decretar essa pandemia de uma certa forma, poderia ter decretado um pouco antes, diante dos acontecimentos que estavam acontecendo, certo? E dos epicentros cada hora se alternando, saindo da Ásia, indo para a Europa, norte da América, e automaticamente a gente percebeu um pouco de demora com relação à Organização Mundial de Saúde para que se fosse tomado todas as medidas necessárias, corretas, e é claro que a gente observa hoje aí países que já passaram, como o caso foi a Europa, muitos países, como foi agora a França, que já tinham passado pelos seus picos, novamente voltando o aumento do número de casos, devido às flexibilizações. E é quando a gente fala flexibilizou, o pessoal relaxou o índice novamente de comorbidades, de infecções, acaba por aumentar. Mas, aqui no Brasil, quais foram as primeiras mudanças? Primeiro, aconteceu no programa Aqui Tem Farmácia Popular, já praticamente no dia 23 de março de 2020. Para quem não sabe se farmácia popular, ou aqui, o programa Aqui Tem Farmácia Popular, é um programa subsidiado pelo governo, onde ele subsidia, de uma certa forma, parte do valor do medicamento. É claro que muitas farmácias acabam por não cobrar do seu paciente esse valor de 10% que seria por a cota parte do paciente e acaba entregando medicamento praticamente de graça ao seu paciente, seja medicamentos de hipertensão, diabetes e muitos outros que fazem parte desse programa Farmácia Popular. Mas como funcionava o programa Farmácia Popular? Uma vez que esse paciente ele tinha uma receita, essa receita tinha validade durante 6 meses. E automaticamente, quando já estava prestes ao vencimento, ou praticamente na sua última retirada, esse paciente já havia necessidade de recorrer ao médico, passar novamente por uma nova consulta, adquirir uma nova receita, para poder adquirir diretamente a continuidade do seu tratamento dentro do programa Farmácia Popular, certo? Se ele não tinha condições de retirar o seu próprio medicamento, ele era obrigado, de uma certa forma, fazer uma procuração com firma reconhecida, e isso haveria necessidade de ele procurar um cartório, passar, então, uma procuração a um terceiro, para que esse terceiro fosse responsável pela retirada dos medicamentos no posto. E a dispensação acontecia o suficiente para 30 dias de tratamento, então, todo mês, esse paciente ou seu procurador procurava o programa Farmácia Popular para a retirada desses medicamentos. Porém, diante da pandemia, pessoal, o que acabou acontecendo?
era necessário o distanciamento, era necessário que as pessoas não se aglomerassem. Então, a primeira medida aconteceu diretamente nesse programa Aqui Tem Farmácia Popular, aonde, já de cara, a receita passou a ter validade de 1 ano, certo? Essa duração foi durante 6 meses e depois, automaticamente, pela Lei 9.789, ficou decretado automaticamente que qualquer receita ela tem um prazo de validade agora indeterminado enquanto perdurar a pandemia. Talvez venha a pergunta para vocês, mas quando pode acabar a questão do decreto de pandemia? Eu acredito, certo? A partir do momento que ocorrer os processos de vacinações, certo? Que isso provavelmente serão em 2 doses, para que tenha uma certa imunidade adequada contra a questão da infecção do coronavírus, eu estou chutando mais ou menos entre março ou abril, ao momento que provavelmente, se tiver realmente vacina em janeiro, começar os processos de vacinação em janeiro, provavelmente março e abril, nós possamos ter aí uma flexibilização por parte da Organização Mundial da Saúde, alegando um risco menor, já que não é classificado como uma questão da pandemia mesmo, certo? Já é uma doença automaticamente controlada, e aí as receitas voltam a valer, o programa volta a valer como era anteriormente. Mas, então, diante desse fato, essas receitas passaram a ter validade praticamente por tempo indeterminado. A procuração que o paciente tinha que procurar um cartório, ela pode ser feita de próprio punho, não necessitando ter um reconhecimento de firma, e a dispensação, ela passou a ter validade para até 3 meses de tratamento. Isso não significa que todas as farmácias fossem obrigadas a dispensar para 3 meses de tratamento. Por quê? Farmácias de porte grande, como as grandes redes, as farmácias associativistas, essas tinham condições, tinham estoque para distribuir ou para dispensar o suficiente para 3 meses. Mas uma farmácia independente, uma farmácia pequena, às vezes, se ele dispensasse para 3 meses para um paciente, automaticamente 2 ficavam desassistidos, porque o repasse desse dinheiro é demorado. E às vezes esse proprietário não tinha condições de adquirir um estoque maior por falta de recurso, por falta de capital de giro, então começou a ter muitos questionamentos. Eu sou obrigado a dispensar para 3 meses ou eu posso continuar dispensando mês a mês, porque dessa forma eu consigo ter recursos necessários e capital de giro para atender meus pacientes? Deixamos claro para eles, você pode atender mês a mês. Mas é claro que muitos pacientes optaram principalmente por uma dispensação por um tempo maior. E outro detalhe muito importante é que, diante dessas leis, não só a 13.989, mas a 14.028, falando que as receitas tinham prazo indeterminado, as pessoas começaram a confundir, achando que medicamentos da portaria 344, que são os controlados, a questão dos antimicrobianos, uma vez que ele tinha aquela receita, ele podia adquirir novamente. E não é bem assim, certo? Para os medicamentos que estão sujeitos ao controle do SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que não, nada mais, nada menos é o antigo livro que nós tínhamos de controle para a escrituração desses medicamentos. Para esses medicamentos que são submetidos ao SNGPC, uma vez dispensado, esse paciente tem que recorrer ao médico e adquirir uma nova receita para a sua aquisição. Então, essa foi a primeira mudança. A segunda mudança aconteceu com a questão da RDC 351 de 2020, no dia 20 de março de 2020, com a questão de hidroxicloroquina e cloroquina. Como todos sabem, o epicentro inicial foi a Ásia, depois a Europa, Estados Unidos e depois Brasil. E é claro que, principalmente, quando já começou essa questão de pandemia, se falava-se muito sobre a questão da eficácia ou não da questão de hidroxicloroquina e cloroquina. Porém, ela se tornou muito mais popular a partir do momento que houve um grande incentivo da utilização de hidroxicloroquina e cloroquina pelo governo norte-americano, e isso daí difundiu de uma forma muito grande no Brasil, onde as pessoas começaram a buscar esse tipo de medicamento nas farmácias, de forma louca, ocorrendo um desabastecimento, seja eles de medicamentos industrializados, seja eles de matéria-prima, um insumo farmacêutico na farmácia de manipulação, e até que, de uma certa forma, a Anvisa demorou, certo? Ao ponto de tomar alguma atitude com relação ao uso off-label desse tipo de medicamento. Tanto é que no dia 20 de março, através dessa RDC 351, a hidroxicloroquina e a cloroquina foi inserido dentro da portaria 344, na lista C1. O que é essa lista C1?
é a lista de maior número de medicamentos da portaria, certo? Então, quando a gente aprende a portaria, nós percebemos que ela é separada em listas. Listas A1, A2, que trata-se de entorpecentes, A3, que trata-se de psicotrópicos, certo? Geralmente os medicamentos usados para déficit de concentração ou hiperatividade. B1, que são os psicotrópicos, como diazepam, clonazepam, lorazepam, certo? Os ansiolíticos da vida. A lista C2, que são os cetinóicos, no caso, existe tópicos e sistêmicos, no caso, a escrituração é só para os sistêmicos, e nós temos a lista C5, que trata-se dos anabolizantes. Por que eu não falo da lista C3? C3 é só para o ambiente público. C4, que é a talidomida, C3, tá? E a lenalidomida. E a C4, ela foi extinta da portaria 344, porque se tratava-se dos medicamentos antirretrovirais. Então, essa lista C1 é a lista de maior índice de medicamentos, onde estão antidepressivos, anticonvulsivantes e tudo aquilo que pode causar risco a uma sociedade, eles são inseridos nessa lista C1, como foi acontecer um dia com os inibidores de COX-2, como o Arcox, a Celebra da vida e os Cochibes da vida, certo? Percebendo o risco que eles poderiam correr, é colocado ali. Tudo que for de uso de risco diretamente à sociedade é inserido nessa lista. Então, é a maior lista dos controlados. E a sua dispensação se dá através de um formulário de receituário de controle especial. Observe que ele está aqui, ó, que eu coloco nessa apresentação. Mas muitos de vocês talvez perguntem, mas espera aí, se um cara chegar com uma receita privativa do médico, ou de uma instituição, como uma Santa Casa, uma clínica médica, eu posso dispensar não sendo receituário de controle especial? Pode sim, tá? Existe a portaria 6 de 99. O que é a portaria 6 de 99? Ela aprova todas as normas técnicas da portaria 344. Quando a portaria 344 ela surgiu de uma certa forma com muitas dúvidas, muitas coisas que ainda causavam dúvidas e preocupações aos farmacêuticos, e à medida que uma RDC ou uma portaria ela é publicada, quando você não tem ênfase diretamente, uma resposta conclusiva, a Anvisa vai soltando notas técnicas ou informes técnicos com relação àquele assunto específico. Nós que somos da área de legislação, nós conseguimos ter acesso às notas técnicas de forma constante. Agora, o farmacêutico que está na ponta, infelizmente não, porque a Anvisa ela responde, às vezes, para uma entidade. E essa entidade, nós vamos pegando e vamos compilando tudo isso. Só que no caso da portaria 344, foram tantas, que eles resolveram, então, compilar, que seria juntar todas as instruções normativas e criar a portaria 6 de 99, que no caso do seu artigo 84, permite que se o médico não prescrever no receituário de controle especial, ele pode prescrever no receituário privativo, desde que tenha toda a sua identificação como emitente e você, como farmacêutico, venha colher a identificação de quem está comprando. Nunca se esquecendo, nem sempre é o paciente que vem comprar. No caso desse daqui, da portaria 344, para nós, o que nós transmitimos é a identificação do comprador, perfeito? E não do paciente. E mais assinatura do paciente aqui. Do paciente não, do farmacêutico. Perfeito? Então, o que fizeram? Transformaram hidroxicloroquina e cloroquina no medicamento da portaria 344. Então, como ficou todo esse tipo de situação? Só podia vender com retenção de receita. Mas aí, existe aqueles farmacêuticos que são espertos, certo? Começaram a fazer perguntas. Bem, eu tinha aqui na minha farmácia 20 caixinhas de hidroxicloroquina, que antes não era controlado. E, de repente, no dia 20 de março, ele se tornou controlado. Como agir diante disso? Era muito simples. Se você tinha 20 caixinhas de medicamentos controlados na sua prateleira, você automaticamente, ciente dessa data de publicação, dia 23, pega essas 20 caixas e coloca para dentro do seu armário de controlados, certo? O armário fechado com chave. Automaticamente, não necessita que esse medicamento que você tinha na prateleira, que você jogou para dentro do armário, que você coloque ele já de cara no SNGPC. Não. Você só insere ele no SNGPC a partir do momento, que no caso foi dia 20 de março, se no dia 21, se você adquirisse ele mediante uma nota fiscal, aí sim você já tinha que lançar essa nota fiscal no seu sistema operacional, no software da sua farmácia, e classificá-lo como medicamento da portaria 344. Perfeito? Mas como é que a vigilância ia saber que eu tinha essas 20 caixinhas? Como é que ela ia saber
que realmente eu dispensei esses medicamentos mediante a receita e sua retenção? É muito simples também. As pessoas imaginam que a fiscalização de vigilância sanitária, ela só pode te fiscalizar pelo SNGPC. Ela fala assim, abre o arquivo do SNGPC aí e deixa eu verificar o que você tem de estoque. Não é assim. A RDC 22 de 2014, que agora está em vigor com relação ao SNGPC, permite à autoridade sanitária fiscalizar ou pelo SNGPC ou pelo seu sistema operacional. Portanto, ela pode chegar um dia na sua farmácia e falar o seguinte, qual era o seu estoque no dia 21 de março? Era 20 caixas, certo? Essas 20 caixas que você colocou lá dentro, ela vai exigir as receitas comprovando a dispensação que você dispensou só mediante a retenção de receita, certo? Então as pessoas imaginavam que a vigilância não ia ter acesso a esse tipo de informação. E ela tem, mesmo não estando no SNGPC, mesmo não estando no SNGPC, o seu sistema operacional te denuncia, certo? Se você fazer qualquer alteração, qualquer coisa, ele te pega também. Então, as pessoas deveriam respeitar e só vender mediante a receita médica. Depois, diante da questão da hidroxicloroquina e cloroquina, também já um pedido do Conselho Federal de Medicina, eles queriam estender o tempo de tratamento, principalmente para medicamentos controlados. E a Anvisa atendeu isso de uma certa forma rapidamente, através da RDC 357, aumentando a possibilidade do tempo de tratamento para medicamentos controlados, que era para que teve uma duração dessa legislação de 6 meses, que venceu agora dia 23 de setembro, e aí automaticamente já foi publicado a RDC 425, que essa RDC estende agora o tempo, certo, da RDC 357, enquanto perdurar a pandemia. É muito simples a gente entender como isso aconteceu. Então, tudo aquilo que era permitido dispensação para 30 dias de tratamento, aumentou para 90 dias. Tudo que era para 60 dias de tratamento, aumentou para 180 dias. Então, aqui você já pode observar, ó, uma notificação de receituário A que permitia a dispensação para 30 dias, passou para 90. Uma notificação B, que era para 60 dias, passou para 180 dias. No caso da notificação de receituário B2, que nós só temos a sibutramina até o momento como medicamento registrado, sendo comercializado como medicamento anorexígeno, o que era para 60 dias, passou para 180. Na notificação de receituário retinóide sistêmicos, o que era para 30, passou para 90. E o receituário de controle especial, o que era para 60, para 180. E os anticonvulsivantes antiparkinsonianos já contemplavam esse tempo de tratamento avançado de 180 dias. Perfeito? Então, o que era 30 passou para 90, o que era 60 passou para 180. E também a forma farmacêutica ampolas. O que era permitido até no máximo 5 ampolas por medicamento prescrito, passou para até 18 ampolas para esse processo de dispensação. Agora, houve um outro grande erro com relação à interpretação dessa RDC. As pessoas imaginavam que se o paciente chegasse com uma notificação de receituário B, estou usando isso como exemplo, de um caso, vamos supor, um Rivotril, que o médico prescreveu 60 comprimidos de 0,5 miligramas, perfeito? Que eu, farmacêutico, podia ofertar para o paciente um tratamento maior, chegando até 180 dias. Não. A autonomia de estender o tempo de tratamento não parte do profissional farmacêutico, parte do profissional médico. Então, se ele prescreveu 60 cápsulas, você vai dispensar 60 cápsulas, 60 comprimidos, e não 180, certo? Se ele quisesse chegar até 180, ele teria essa prerrogativa, ele teria essa possibilidade, mas isso é ele médico que vai fazer, não é você farmacêutico. E logo que lançou essa resolução, por incrível que pareça, um canal de rede aberta, televisivo, ele entrevistou uma farmácia e o farmacêutico lá na entrevista chegou e falou, não, a partir de agora, nós farmacêuticos podemos aumentar o tempo de tratamento para até 6 meses, todos os medicamentos controlados que chegarem na farmácia. Falou um grande absurdo, certo? Que fizemos uma correção imediata dentro do portal do Conselho, deixando claro que essa autonomia de se estender o tempo de tratamento é prerrogativa médica e não farmacêutica. E outra vantagem que a RDC 357 traz é que permite a dispensação em domicílio na casa do paciente, o que não era permitido. O que só era permitido para os antimicrobianos, que não faz parte da portaria 344. Eles usam a ferramenta SNGPC para transmissão de dados, mas ele não é classificado medicamento da portaria. E agora, com a 357, é permitido, inclusive, você fazer entrega desse medicamento controlado
na casa do paciente, seguindo as regras dessa resolução, e existe o anexo 1, que mostra o formulário que tem que ser preenchido quando é feito esse tipo de entrega. Perfeito? Não só isso, mas também começou-se a crescer também a questão de uma utilização de um antiparasitário para o tratamento, seja profilático ou, no caso de tratamento, para a COVID. E isso aconteceu praticamente, realmente, no dia 15 de março, todos os dias 16 horas ainda estávamos com a presença do ministro Mandetta, que ele fazia uma coletiva sempre às 17 horas, que era feito cobertura por todas as redes, seja por canal fechado ou canal aberto. Eu assistia muito isso pelos canais fechados, e depois o presidente optou que não só fosse feita a manifestação por parte do ministro da Saúde, mas também por outros ministérios, falando o que esses ministérios estavam fazendo com relação à Covid. E nesse dia, me recordo muito bem que o Pontes, que é o ministro da nossa tecnologia, ele chegou e falou que existia um antiparasitário que tinha dado um resultado fantástico com relação à Covid, que tinha dado um resultado de 94% in vitro, certo? No desenvolvimento da doença. Só que o detalhe, uma coisa é in vitro, outra coisa é em vivo. E aquilo ali, do jeito que ele terminou a entrevista, já virou uma loucura das pessoas tentando saber qual era esse antiparasitário, e graças a Deus, já logo à noite, a Anvisa publicou a RDC 372, transformando a nitazoxanida, nome comercial que todos vocês conhecem, Anita, certo? No medicamento da portaria 344, com as mesmas regras como foi hidroxicloroquina e cloroquina, só que podia ser vendido com receituário, certo? Com retenção, ou com receita privativa do médico, atendendo a portaria 699. Aquele estoque remanescente ia para dentro do armário, mas mesmo não estando no SNGPC, haveria necessidade de retenção de receita. A partir dessa data, tudo que fosse adquirido já era classificado como medicamento controlado da portaria 344, e nesse caso, nós já estávamos com 3 medicamentos, certo? Utilizados aí com a finalidade off-label, no caso da COVID, a hidroxicloroquina, cloroquina e a nitazoxanida. Perfeito? Porém, o que acabou acontecendo? Na semana do dia 22/7, teve um pronunciamento da diretoria colegiada da Anvisa, os diretores da Anvisa, pelo qual foi falado que a presença de hidroxicloroquina, cloroquina e nitazoxanida dentro da portaria 344 era insustentável, que era um absurdo ter um medicamento como aquele, que eles sim iam retirar esses medicamentos lá da portaria 344, certo? E criar, de uma certa forma, entre aspas, uma lista suplementar, que estavam sendo os medicamentos que estavam sendo utilizados para o tratamento da Covid, seja eles com a finalidade, como disse para vocês, preventiva ou tratamento, mas eles já não se sustentavam manter esses medicamentos lá, a hidroxicloroquina, cloroquina e a nitazoxanida dentro de uma portaria 3444, classificando que poderiam ser medicamentos que causassem realmente um risco muito sério diretamente ao paciente. E no dia 22/7, então essa RDC foi publicada. Então, eles tiram esses medicamentos, a hidroxicloroquina, cloroquina e nitazoxanida, da portaria 344, certo? Cria uma lista suplementar e inclui mais um novo produto, chamado ivermectina, que também estava no auge na questão da sua utilização. Quando essa resolução já saiu, ela, de uma certa forma, para quem já é especialista na área de legislação, ela assustou. Por quê? Eu fiquei imaginando, ótimo, se não faz mais parte da portaria 344, certo? Mas haverá a necessidade da gente fazer escrituração pelo SNGPC, qual é a classe terapêutica que realmente lhes pertence? Então, vamos entender da seguinte forma aqui para vocês. Dentro do software da farmácia, quando você adquire um produto como esse, você tem que alinhar o seu sistema e falar, olha, esse é um produto que ele é controlado, portanto, eu clico no SNGPC, aqui no meu sistema aqui embaixo dá para vocês verificarem, eu dou o comando SNGPC, falando, toda vez que eu comprar, vender ou perder, você tem que mandar esse arquivo XML para a Anvisa, porque ele passa a ser controlado, certo? E automaticamente tem uma lista que nós temos que alimentar no sistema, perfeito? E as listas são essas daqui, ó, A1, A2, A3, e olha que coisa bacana. Independente da lista que eu clique no meu sistema, seja A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C5,
Para o meu sistema, ele coloca a lista. Mas para a Anvisa, na verdade, ele está clicando numa única tecla, chamado classe terapêutica sujeito a controle especial. Perfeito? E também, como vocês sabem, o SNGPC, ele tem por finalidade escriturar os antimicrobianos. E os antimicrobianos, cada sistema tem uma forma de apresentação. Pode ser com AN, ON, cada um tem o seu jeito de apresentar, que é a classe terapêutica não sujeita a controle especial. E essa classe terapêutica 2, ela foi feita exclusivamente para os antimicrobianos. Então, imagine o que eu estou falando aqui atrás. Não faz parte da portaria 344. Se você parar para imaginar, qual é a classe terapêutica que entraria? Na classe terapêutica sujeita a controle especial ou antimicrobiano? Na sua cabeça, com certeza você pensou, se não faz parte da portaria, ele entra nessa classe igual o antimicrobiano. Só que aí que causou o nosso espanto. Quando a Anvisa cria a SRDC 405, o mínimo que nós, especialistas na área de legislação, imaginávamos, foi que a própria Anvisa, a própria diretoria da Anvisa, tivesse conversado com o SNGPC ao ponto de criar uma terceira classe terapêutica, certo? Porque se a gente parar para imaginar, aonde nós vamos inserir essa daqui? Então, isso daí já causou uma certa preocupação. Aí nós fizemos um teste, certo? Só que esse teste demorou para a gente fazer essa avaliação. Vamos pegar uma farmácia que tenha esses medicamentos, hidroxicloroquina, cloroquina, nitazoxanida, esquece a ivermectina de momento. Vamos esperar alguém zerar o estoque e fazer com que essa farmácia adquira através de uma nota fiscal. Quando essa farmácia adquiriu através de uma nota fiscal, nós fomos aqui no sistema operacional, certo? E tiramos o comando dessa lista da classe terapêutica 1, certo? Tiramos a lista e classificamos eles como antimicrobianos e mandamos para a Anvisa. O que aconteceu? A Anvisa retorna o arquivo e fala, esse medicamento foi aberto com a classe terapêutica 1. Uma vez que você abriu com uma classe terapêutica 1, não dá para você mudar mais a classe terapêutica. Percebemos o primeiro erro. Falamos assim, opa, começou o jogo, não dá para mudar mais as regras. Perfeito? Então, o que eles sugeriram aqui não estava dando certo fazer. Outra coisa, ivermectina, que não fazia parte de portaria 344, que já entrou nessa lista suplementar, onde eu ia colocar ela? É claro, colocaria aqui. O que acontecia? Quando eu pegava uma receita de ivermectina, dava 10 dias automaticamente, passava de 10 dias, ele travava, mostrava que a receita é vencida. Por quê? Ele foi feito por os antimicrobianos. Portanto, então, nós escrevemos para a Anvisa, fizemos um ofício, esse ofício foi feito entre ouvidoria do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, com ouvidoria da Anvisa, e quando a gente faz isso aí, eles têm em média 15 dias para responder, é o tempo máximo. Até hoje eu só vi uma resposta não ser respondida, que hoje eu vou falar para vocês, por isso que a gente tem que estar muito atento com relação a esse tipo de situação. E a Anvisa respondeu, falou, olha, realmente, nós criamos uma resolução, a RDC 405, e vamos criar notas técnicas com relação a ela. Se eu seguir a RDC 405, ela fala que esse medicamento tem que ser vendido com receita privativa do médico. Não precisa mais ser com receituário de controle especial, porque não faz parte da portaria. Só que a nota da Anvisa fala, como não dá para você mudar a classe terapêutica, você vai vender com receituário de controle especial. Já começa o problema aí. Segundo, ela fala para você somente anotar a quantidade que você dispensou do medicamento. Não precisava colher praticamente mais nenhum tipo de informação com relação à dispensação desses medicamentos. Se ele não é mais da portaria 344, eu estou seguindo a 405, certo? Agora, se ele mandou eu manter ele no receituário de controle especial, eu sou obrigado a colher todos os dados do comprador. Pronto. Então, tudo aquilo que estava escrito na resolução que eu tinha que colher os dados, já modificou, porque eu estou tratando ele como um medicamento sujeito a controle especial. E o pior, ele já fala na nota que eu não podia nem associar com antimicrobiano. E qual era a situação que nós tínhamos? Ivermectina com azitromicina. E ele já falava, não pode ser feita essa associação. Então, é claro que a Anvisa ainda trabalha de forma remota, por incrível que pareça. Isso vai causar muita preocupação em muitos farmacêuticos que acabaram dispensando ivermectina associado com azitromicina na mesma receita e não tinha ciência dessa nota técnica. E aí, quando nós retornarmos às nossas reuniões da Anvisa, será uma primeira coisa que eu vou falar, é que as vigilâncias têm que ter muita ponderação, muito entendimento,
pois a própria Anvisa se perdeu diante de uma resolução. Perfeito? Era muito mais fácil ela ter tornado a ivermectina um medicamento da portaria 344 do que ter criado essa lista suplementar. Mas ainda não acabou a bagunça, não. Depois, o que aconteceu? No dia 1º de setembro, a Anvisa cria uma nova RDC, perfeito? Que, de uma certa forma, ela vem tirando, tá, a ivermectina e a nitazoxanida dessa RDC 405. Então, o que ficou nessa lista suplementar? Só hidroxicloroquina e cloroquina. Ivermectina e nitazoxanida sai fora do controle do SNGPC. Perfeito? Aí começou todo mundo a perguntar, e aí, como é que eu faço então, se eles não fazem mais parte do SNGPC? Era simples, você ia lá no seu sistema operacional, tirava o comando do SNGPC, significa, não precisa mais transmitir nada. Só que aí, os farmacêuticos começaram a ficar muito preocupados com relação ao estoque remanescente que tinha na Anvisa. O que vem ser isso? Eu tinha 10 caixinhas no meu armário, automaticamente eu tinha 10 caixas no meu sistema operacional, no software da farmácia, e automaticamente eu tinha 10 lá no portal da Anvisa, lá no SNGPC. 10 caixinhas no estoque, 10 no sistema e 10 no SNGPC. Se ele não faz parte da portaria 344, a portaria 344 não, se ele não faz parte da RDC 405, a preocupação dos farmacêuticos era como é que eu livro aquelas 10 caixas que estão no SNGPC? Nós deixamos claro para o pessoal, gente, uma vez que não faz parte, deixa aquele produto lá desconsiderado, certo? Você está se baseado numa lei, você está se baseado numa RDC. Automaticamente, se eles falaram que não faz parte mais para você escriturar, não se esquente a cabeça com aquilo. Mesmo assim, o Conselho de Farmácia teve toda uma preocupação de perguntar para a Anvisa o que fazer com o estoque remanescente. A Anvisa dá uma resposta, falando para a gente fazer perda por exclusão de portaria, certo? Que está previsto pela RDC 22 de 2014, que trata o SNGPC. Só que qual é a consequência disso? Eu, particularmente, alertei o nosso presidente, Dr. Marcos Machado, que é um cara também muito preocupado, e não só ele, como toda a diretoria, de passarmos informações de forma irregular aos profissionais farmacêuticos. Qual foi a nossa preocupação? Ótimo, eu tenho 10 caixas na prateleira. Se eu entrar no meu sistema e classificar perda por exclusão de portaria, o meu sistema vai zerar, perfeito? E ele vai mandar um arquivo que vai zerar a página lá do SNGPC. Maravilha. SNGPC zerado, vamos pegar um exemplo aqui, uma ivermectina. Está lá, zerado ivermectina no SNGPC, só que a página não desaparece, ela permanece lá. O seu sistema está zerado, só que você tem 10 na sua prateleira. Como é que você volta para o seu sistema? Ah, simples. Entra lá no seu sistema e altera manualmente. Perfeito. Você sendo uma farmácia muito pequena, dificilmente o físico vai te pegar. Agora, imagine uma rede que tinha 10 mil, 20 mil unidades, fazer isso manualmente, sem uma nota fiscal. Então, nós alertamos a Anvisa, falamos que para ela, tal atitude resolvia um problema sanitário, mas comprometia a questão tributária, que nós sugeríamos que aquele estoque remanescente de ivermectina e nitazoxanida fosse desconsiderados pela BRDC 405, retirando a ivermectina e a nitazoxanida. Era muito mais prático do que fazer isso daí. Então, por quê? Se um farmacêutico faz uma coisa dessa, se nós colocamos isso no portal do Conselho Regional de Farmácia, e o cara promove esse tipo de atitude, o que acaba acontecendo? Se em caso pegar uma fiscalização, a fiscalização fala, por que você fez isso? Ah, porque a entidade X mandou. Então, hoje, se a Anvisa responder que já ultrapassou o tempo e até agora ela não deu a resposta, falando para a gente manter esse posicionamento, nós deixaremos muito bem claro dentro do portal do Conselho que tal atitude resolve as questões sanitárias, mas pode comprometer a tua empresa nas questões tributárias. Por isso, deixamos claro que vocês comuniquem o seu contador para que ele tome todas as medidas necessárias para que, se em caso você retornar esse estoque manualmente, você não tenha comprometimento com fiscalizações tributárias. Perfeito? E depois, no dia 28/4, vocês podem observar que nós tivemos a liberação dos testes de Covid em farmácia. Graças a Deus, isso foi uma coisa muito bacana, ampliou um teste bioquímico dentro da farmácia, um teste rápido,
que era somente glicemia, mas é claro que tudo que eu estou falando aqui para vocês, dessas resoluções, elas são temporárias enquanto perdurar a pandemia. Quando acabar, tudo isso volta ao que era anteriormente na portaria 344. E no caso do teste de Covid é a mesma coisa. As pessoas imaginavam que era só comprar o teste e fazer. Não, você tinha que mudar no seu manual, você tinha que mudar, você tinha que criar procedimento operacional padrão disso, você tinha que mudar todo o seu plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, porque você estava gerando um lixo novo, um resíduo extremamente contaminante. Então, graças a Deus, as farmácias que fizeram de forma muito positiva, independente dos resultados positivos e negativos, eles registraram isso daí dentro dos parâmetros do Ministério da Saúde com relação aos resultados, e, graças a Deus, isso daí também se tornou, de uma certa forma, um grande pontapé para que nessa revisão da RDC 404, que está sendo a consulta pública 911, para que a gente amplie a muito mais testes rápidos dentro da farmácia, que não seja somente o teste de glicemia. Mas é claro que ainda é um teste muito polêmico, é uma consulta pública muito polêmica, que isso aí abriria até um segundo assunto para ser discutido, e aí até convidaria o nosso presidente do Conselho, Dr. Marcos, para explicar para vocês quais são as consequências da consulta pública 901 e 902, que está por mudar a RDC 44/2009 e a RDC 302, que regulamenta a parte do laboratório de análises clínicas. Também tivemos a questão da prescrição digital e assinatura digital. Bem, essa questão de assinatura digital e prescrição digital, isso já era válido, de uma certa forma, desde 2001, com a questão da criação do ICP Brasil, de instituições de chaves públicas, que reconheciam uma assinatura digital com o mesmo valor jurídico que uma assinatura feita de forma manuscrita. Só que, olha que coisa incrível, em 2001, qual de nós recebíamos em farmácia receitas digitais? Ninguém. Isso não era um praxe, não era comum. E devido ao distanciamento social, começou, então, essas plataformas, esses desenvolvedores de plataformas de receitas digitais, a ofertar a médicos a possibilidade deles fazer uma receita digitalmente e assinar digitalmente, certo? Tendo isso validade, de acordo com a medida provisória 2200/2001, para que fossem dispensados em farmácia. Quanto à questão da sua veracidade, do seu reconhecimento, uma assinatura digital e uma receita digital e uma assinatura digital, tínhamos a certeza por causa dessa medida provisória 2001, mas havia uma dúvida se poderíamos aceitar uma receita digital prescrita por medicamentos controlados, certo? E antimicrobianos. E a Anvisa teve uma resposta muito rápida no dia 2 de março, falando que sim, que ela aceitava a assinatura digital, desde que fosse somente em receitas ou receituários de controle especial ou receitas prescritas de antimicrobianos. Tudo que fosse notificações, aquela amarela, azul, AB, B2, essas não. Essas tinham que ser feitas de forma o que ainda manuscrita. Perfeito? Então, soltamos essa nota, falamos então que a assinatura, uma receita digital era permitido, assinada digitalmente, inclusive por medicamentos controlados prescritos em receituário de controle especial e também antimicrobianos. Diante disso, também o Ministério da Saúde solta a portaria 467, permitindo a telemedicina e a teleconsulta, que até o momento estava proibido, porque era uma questão muito polêmica, o atendimento à distância, mas devido a essa questão da pandemia, era necessário a possibilidade das pessoas terem acesso diretamente aos médicos, e tivemos aí, então, essa portaria permitindo a telemedicina e a teleconsulta enquanto perdurar a pandemia. E, é claro, deixando claro também que as receitas podiam ser feitas de forma digital e assinada digitalmente, desde que atendesse a infraestrutura de chaves públicas e CP Brasil. E, nesse mesmo sentido, a Câmara dos Deputados aprova a Lei 13.989, que nada mais vem em encontro à Portaria 467, falando também, deixando claro, que a telemedicina e a teleconsulta está permitida enquanto perdurar a pandemia. Mas ótimo, então eu estou recebendo na minha farmácia uma receita digital assinada digitalmente. Só que a Anvisa, no seu esclarecimento, ela fala, eu aceito, desde que você faça a validação desse documento, ou a certificação desse documento, se ele é um documento digital, e se essa assinatura digital, ela realmente está dentro dos padrões de CP Brasil. Aí, os farmacêuticos começaram a ter dúvidas. Aonde validar essas receitas?
só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 24 empresas que fazem prescrições digitais. Imagine a sua farmácia ter 24 cadastros com essas plataformas. Tem plataforma que você faz e no mesmo minuto você já está inserido e tendo a possibilidade de consultar. Tem umas que demora uma semana para os caras te responder e o paciente está ali, na frente do balcão, esperando esse medicamento e precisa ser dispensado. Então, o Conselho Federal de Medicina, junto com o Conselho Federal de Farmácia, mas o ITI, com o Instituto de Tecnologia de Informação, que é um braço da Casa Civil do governo federal, eles criaram um site validador, aonde era possível nós pegarmos essa receita digital emitida pelo médico, que é um padrão PDF, e a gente jogava nesse assinatura digital.it.gov.br para validar, para ver se aquele documento era realmente um documento digital e assinado digitalmente por um médico. Perfeito? Agora, existe uma legislação que regulamente a minha obrigatoriedade de validar nesse site validador do ITI, certo? Não existe. Então, o farmacêutico, ele pode tanto validar na plataforma que foi gerada, como nesse site validador. Agora, existe um grande delay, um grande problema também, um atraso diretamente nesse site validador? Sim, porque uma vez que o paciente ele pega um PDF e vai numa farmácia comprar um medicamento controlado, que foi emitido através de um receituário de controle especial, ele compra, o farmacêutico faz a consulta, só que esse site validador, ele não fica registrado que eu dispensei. Perfeito? Ele não fica. Então, isso dá a possibilidade do cara pegar esse mesmo PDF e numa outra farmácia adquirir também, tá? Ah, mas e nas plataformas privadas? Ele consegue registrar? Algumas sim, outras não. Por isso que a ausência de uma resolução com relação à receita digital, ela é necessária. E por que ela não acontece? Porque ela tem que partir de uma legislação alterada, certo? E no caso, ela vai surgir a partir da Lei 5991 de 73. Mas como? Existe uma medida provisória 983, agora parada ainda no Senado, que está já quase na parte final, aprovando essa questão da assinatura digital. E quando isso for aprovado, o texto da 5991, no seu artigo 35, falará que a receita é válida em todo o território nacional e um detalhe, ela pode ser feita de forma digital e assinada através de forma digital. Com isso, através de uma legislação, então, alterada, certo? Teremos a possibilidade, então, de automaticamente a Anvisa criar uma RDC e regulamentar a questão da validação de uma receita digital. E qual a diferença entre uma receita digital e digitalizada? Receita digital, gente, ela surge dentro de uma plataforma. Ela é constituída, ela tem um padrão e ela é assinada digitalmente dentro dos padrões ICP Brasil. Uma receita digitalizada é aquela que o médico vai lá, ele prescreve, assina, tira uma foto e manda para o paciente. Essas receitas digitalizadas, elas não são válidas. O que são válidas na farmácia é somente as receitas digitais, assinadas digitalmente dentro do padrão ICP Brasil. E um detalhe muito importante, essa questão do ICP Brasil são assinaturas pagas, que não são baratas, certo? Como é a Valide, como é o Serasa, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, existem inúmeras empresas que vendem esse tipo de assinatura digital. E uma coisa eu vou dizer para vocês, a partir do momento que a Anvisa regulamentar a questão da receita digital, certo? Haverá melhoramentos nesse site validador, onde o farmacêutico vai, além de consultar se essa receita é uma receita dentro do padrão digital, assinada digitalmente, mas registrar a dispensação. E esse registro de dispensação deverá ser feito através de uma assinatura digital nossa também farmacêutica. E provavelmente nós teremos que ter também uma assinatura digital dentro dos padrões ICP Brasil, que são chamadas de assinaturas qualificadas. Como valida uma receita? O fluxograma é muito simples. O médico atende, ele encaminha ao paciente um PDF, perfeito? Seja por SMS, e-mail, WhatsApp, da forma que ele quiser. Esse paciente, é muito comum, ele chegar com a receita impressa na farmácia. Anteriormente, isso não dava para ser feita a dispensação. Nós precisávamos receber esse PDF que o médico mandou para ele. Então, ele mandava para o meu e-mail, certo?
esse PDF. Observe que é um PDF já num padrão diferenciado, chamado PDF Full. Então, eu recebi aqui o e-mail do meu paciente com essa receita digital. Eu vou criar o download dele. Então, eu faço o download e fica guardado dentro do meu arquivo de computador. O que eu faço? Eu entro no site assinaturadigital.it.gov.br, clico em prescrição, clico em farmacêutico, certo? E escolho o arquivo, escolho o arquivo, então, que estava lá no meu downloads e valido. Então, o que aparece, só um minutinho, que travou, né? O que aparece, olha que beleza, Giovanni, deu uma travada aqui na apresentação. Vamos ver? E quem sabe sair... Vamos ver, ele vai. Eu vou tentar sair, nem o ESC ele está dando aqui. Mas o legal é que já estou na parte final aqui também, não era muita coisa. Vamos ver se ele vai voltar. Se ele voltar aqui, eu mexo novamente para vocês. Então, eu valido, ele me dá uma estrutura de certificado digital, certo? Mostrando que aquele documento foi feito digitalmente e também mostrando que a assinatura digital do médico ela é válida. E eu vou imprimir tanto a receita em PDF, quanto essa validação, e vou colher os dados do comprador e deixar arquivado dentro do meu armário, certo? Há necessidade. Agora, muitas empresas dessas plataformas, hoje estão mandando esse PDF e tendo um QR Code nessa receita. Então, quando o paciente ele chega na farmácia com essa receita impressa, não com PDF, mas com QR Code, eu faço o mesmo sistema. Eu entro no assinaturadigital.it.gov.br, prescrição farmacêutico, aí eu tenho a opção de escolher o arquivo ou QR Code. Eu clico em QR Code, jogo a imagem do QR Code e ele faz essa mesma validação. Perfeito? E isso daí acaba dando praticamente o mesmo resultado para que o paciente tenha segurança na hora da aquisição. Perfeito? Então, hoje, isso é permitido. Não é todas as farmácias que estão fazendo, de uma certa forma, uma dispensação com a receita digital. Ainda muitas farmácias estão inseguras com relação a isso daí. Eles têm medos de fazer esse processo de dispensação. Eles falam que eles não têm segurança, não têm conhecimento. Então, uma coisa eu posso dizer para vocês. Ele literalmente não está regulamentado, certo? E não existe nenhuma obrigatoriedade de qualquer farmacêutico dispensar. Só que uma coisa eu digo, a farmácia ela perde a competitividade, porque as próprias redes já estão trabalhando isso de uma forma muito intensa, já estão validando, aceitando muito mais receitas digitais, e a receita digital, gente, ela veio para ficar, infelizmente, certo? Por mais que existem certas resistências de algumas entidades, com relação a isso daí, do atendimento à distância, de uma assinatura digital, isso daí não tem como mais possibilidade de retorno, ela vai vir para ficar mesmo, e a tendência é só a Anvisa promover uma regulamentação e automaticamente as entidades criarem dispositivos para melhorar diretamente essa validação, que poderá ser feito, às vezes, pela plataforma ou pelo ITI. Eu acredito que a Anvisa ela não venha permitir a validação pela plataforma e sim por um site público, porque imagine a situação, você trabalhando no sistema público, recebendo uma receita como essa e tendo que pagar essa validação. Até o momento, com a questão da Covid, nenhuma dessas plataformas está cobrando a validação, mas quando terminar, não deixam de ser plataformas de negócio, e provavelmente eles querer cobrar do profissional farmacêutico, da empresa farmácia, que estiver validando uma receita deles, certo? Um valor que seja, mesmo que seja simbólico, por validação. Na farmácia privada, a possibilidade, mas na farmácia pública, com certeza, ninguém vai querer pagar. Perfeito? Bem, pessoal, praticamente essas foram as mudanças. Agora eu vou abrir aí um pouquinho para perguntas para vocês, enquanto o sistema fica totalmente travado. Estou percebendo que aqui que ele está travadaço. Ele saiu da apresentação ou não, Giovanni? Não, então, Ele eu continua deixei naquela agora tela, nele, né? né? Tá na tela aí. Agora eu acabei de mexer aqui só para dar uma fuçada aqui nele para ver se dava uma sumida, Tá. beleza? Vamos ver se tem Agora eu alguma vou pergunta aqui. abrir aqui, vou deixar aberto para vocês perguntarem, ficar à vontade com relação ao que vocês precisarem, estou aí à disposição. Vamos lá,
Matheus, manda a sua primeira pergunta aí. Ou pode ser a Vitória também. Antes do Matheus perguntar, eu vou estar colocando o link aqui do Google Forms para eles responderem a presença, tá bom? A chamada. Tá, ótimo. Pessoal, e outra coisa também, muitas vezes depois das nossas apresentações, é que aqui, é que eu falo, trata-se de mudança de legislações, e às vezes quando o aluno, ele ainda tem um pouco de dúvida sobre legislações, ele fica um pouco perdido, tá? Porque quando a gente ensina, literalmente, essas questões de mudança, a gente vem ensinando a portaria 344 inteirinha, para depois você conseguir ter o entendimento dessas mudanças. Mas eu vou me colocar sempre à disposição de vocês. Eu estou deixando aqui no chat para vocês também, além do meu celular, tá? Pode chamar por dia que tiver festa, também não tem problema. Churrasco na República, mas para qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. Tá aí, ó, 18 DDD 9772 2413, ou também me inclua no Instagram, que eu acho que é muito importante, Falvo Adriano, perfeito? Vixe, ficou certo. Paulo Adriano, sempre a gente está postando todas as mudanças com relação à legislação. Hoje, dentro do Conselho de São Paulo, todas as mudanças que acontecem, primeiramente cai na minha mão para uma discussão junto com uma equipe técnica lá do Conselho, antes de fazer qualquer publicação no nosso portal e levar uma informação correta. Então, é muito importante vocês me manter dentro do Instagram, porque a gente está sempre colocando informações e informações oficiais do próprio Conselho também. Então, além de incluir o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo no seu Instagram, também pode me incluir, que será um prazer, quando vocês tiverem dúvidas, eu estar esclarecendo para vocês. E como eu disse, uma vez como conselheiro, eu sempre disse isso para todos os meus amigos, não tem dia, não tem hora, pode mandar pergunta, se eu não conseguir responder naquele momento, na hora que eu ver a pergunta, eu vou responder. Se eu perceber que a sua pergunta é escabrosa, que eu não estou conseguindo entender nada, eu vou marcar uma hora para você me ligar, para a gente conversar, certo? Para mim tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis de vocês, tá bom? Giovanni, tá com você. Bom, aparentemente não temos nenhuma pergunta. Mas mesmo? eu tenho 18. Eu tenho. Você tem 18? Manda lenha. Vamos começar a fazer pergunta, então. Não, você, no final, você frisou muito bem isso, né? A questão da telemedicina, né? Que ela é na verdade, o ano passado nós já tivemos várias palestras em São Paulo, inclusive, um rapaz de Votuporanga falando sobre a telemedicina, né? Exato. Lembra disso, né? É perigoso, né, E eu vi esses dias agora uma reportagem do vice-presidente da Drogasil, né, ele falando que ia implantar a telemedicina dentro de algumas unidades da rede. Você viu aquela reportagem? Né? E aquilo veio parar num grupo de WhatsApp aqui de professores da medicina. Deu um rebuliço danado isso aí, cara. Sabe? Estão, assim, numa polvorosa onde já se viu que colocar isso dentro de uma drogaria para fazer uma telemedicina. Mas eu acho que é coisa para se pensar e uma coisa que está um pouco distante ainda de pensar nesse sentido. Vamos começar a imaginar. Por um outro lado, a gente está observando aí que está ficando cada vez mais forte colocar determinações bioquímicas ou, às vezes, né, imunológicas dentro das drogarias também. Exato. Que está fazendo isso. Que trata-se da consulta pública 911-912. 911-912 que está vigente aí. Que está vigente, vai até dezembro, que causa maior preocupação. Gente, vamos deixar claro que a questão da teleconsulta, telemedicina, prescrições digitais, realmente não tem como a gente fugir mais delas, certo? Existem alguns outros países, mas é claro, é muito diferente o processo de dispensação nesses países do que no Brasil. No Brasil, se você chegou numa farmácia, você adquire, você compra qualquer medicamento, vem da sua prescrição médica sem receita. É um absurdo isso daí, se a gente parar para imaginar. Se realmente fosse vendido somente com receita médica, eu garanto para vocês que mais de 60% das farmácias do Brasil iriam fechar. Perfeito? Imagine a facilidade de acesso que nós temos. E quando se coloca da questão da telemedicina dentro das farmácias, aonde de repente uma certa situação, o paciente concorda em fazer uma telemedicina, uma teleconsulta, certo? E esse médico que fez a teleconsulta manda
literalmente uma receita para o seu paciente, olha como isso vai gerar. Pode não parecer, pode ser uma formação de cartel? Pode, certo? Pode ser uma grande evolução? Pode, porque existem países do mundo que já tem isso aí. Eu acho que os Estados Unidos já tem a possibilidade de você fazer uma teleconsulta dentro de uma rede, dentro de uma farmácia, certo? Só que ainda, acredito que o Brasil não esteja preparado para uma situação como essa, certo? Eu acho que isso não vai ser legal, não vai ser necessário nesse momento. Ainda o Brasil pensa como uma farmácia muito mais como estabelecimento comercial, não como estabelecimento de saúde. Ela está sofrendo uma grande mudança característica do perfil do profissional farmacêutico está, mas essa questão da telemedicina dentro do ambiente farmacêutico, ele vai ser muito discutido. Eu, particularmente, nesse momento, eu jamais colocaria a possibilidade de uma teleconsulta dentro do ambiente farmacêutico, certo? Porque como é que eu vou fazer uma ausculta, como é que eu vou fazer uma avaliação clínica no paciente, de uma certa forma, sendo que na minha grade, dentro da minha instituição, ou qualquer instituição que eu conheça no Brasil, certo? Nós não temos semiologia. Então, é uma coisa muito séria, certo? A partir do momento que a gente começa a discutir que há uma necessidade de uma pós-graduação em farmácia clínica, aonde a gente possa ser inserido isso daí, mas de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais profissional, aí tudo bem. Mas nesses parâmetros agora, de aproveitar o mercado com relação à questão da telemedicina, eu sou contrário a isso daí. Giovanni? Tá vivo? Você está no chat aí? Tô aqui também no chat. Acho que tem uma pergunta do Aleph. Chegou aqui para mim agora. Sobre a receita digital, na existência da aprovação do Senado, o tempo que o Senado demora para a aprovação de grandes oportunidades para a banda digital, inclusive na área farmacêutica, é muito prejudicial, concordo. Não existiria uma forma do Conselho ter uma prioridade para a votação, para uma votação mais acelerada? Aleph, vou ser sincero para você. Aonde está pegando a questão no Senado? É a questão da assinatura qualificada, que é uma das assinaturas mais seguras que existem, certo? Eles querem que uma assinatura de receita possa ser com uma assinatura avançada e não a qualificada, que não garante tanta qualidade como dentro dos padrões de CP Brasil. Perfeito? Então, e se isso for aprovado por uma assinatura avançada, nós poderemos ter inúmeras falsificações de assinaturas. A qualificada não tem jeito. Só para você ter uma ideia. Não sei se você trabalha no mercado, no comércio, mas toda farmácia, todo estabelecimento emite uma nota fiscal. Quando você emite uma nota fiscal que chama SAT, você não pega uma nota fiscal que tem um QR Code bem grandão, aquilo ali, certo? Pode não parecer, mas aquela nota fiscal foi feita por uma assinatura digital de uma pessoa jurídica. Se você olhar dentro por trás do balcão dessa farmácia ou desse estabelecimento, você vai ver ligado ao servidor lá do caixa da farmácia ou de qualquer estabelecimento, um cartãozinho inserido. Pode ser um cartãozinho, pode ser um pendrive. Aquilo é assinatura digital. Então, aquilo garante que aquele documento que você recebeu, aquela DANF, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, ela tem realmente validade. Ela tem valor público, certo? É uma nota fiscal real. Agora, o que nós queremos é que, pelo menos, todas as receitas voltadas no segmento da área de saúde seja por uma assinatura realmente qualificada, certo? Com garantia, com qualidade. Já que vamos fazer uma mudança na legislação, e ela seja feita de forma positiva, onde não existe a possibilidade de falsificações. Perfeito? Agora, existe a possibilidade do Conselho pressionar a 983? Existe, se eles estivessem trabalhando, mas não estão. Está tudo paralisado, de uma certa forma, a Câmara dos Deputados, os Senados, está muito difícil qualquer tipo de aprovação. Às vezes estão sendo discutidos outros tipos de situações que não dá para ser discutida a questão da medida provisória 983, certo? Então, antes o corpo a corpo que nós tínhamos com os deputados, com os senadores, que a gente pegava, criava essa mobilização de lideranças políticas, de ir até lá Brasília, falar, olha, isso é importante, não sei o quê, hoje não é mais possível fazer, certo? Tudo em decorrência da pandemia. Mas, é claro, mesmo não estando com a pandemia, nós estamos linkados, sim, com muitas lideranças políticas ao ponto
que essa medida provisória venha a ser aprovada, certo? Com assinatura qualificada. Nós estamos fazendo o nosso trabalho político, mesmo diante da pandemia, nossas lideranças políticas, isso eu posso dizer por São Paulo, seja diretoria, seja conselheiros, seja delegados regionais, adjuntos, membros de comissões, não pararam. Nós continuamos trabalhando sério e muito forte, perfeito? E o Giovanni aí de uma certa forma, é um delegado regional que sabe o quanto nós trabalhamos, e amanhã vocês vão ter a doutora Dani Marini, que é a nossa diretora tesoureira, essa daí quase só dormiu dentro do conselho, de tanto trabalho que tinha, certo? Então nós não paramos, e estamos brigando aí para que a gente consiga fazer essa aprovação lá no Senado com relação a uma criação de uma mudança na lei, e automaticamente a Anvisa crie uma resolução que regulamente a prescrição digital. Maravilha, meu amigo. Falando em Dani, ontem ela mandou mensagem para mim. Mandou? Ela falou assim, tá tudo certo para sexta-feira? Eu não acredito que ela lembrou, né? Porque a gente tem que ficar cutucando. Aleluia, Né? aleluia. Aleluia. É para vocês terem noção da quantidade de coisas que essa mulher faz todos os dias, né? Inclusive amanhã à noite, eu vou fazer até um apelo para todo mundo aqui que já está ouvindo, porque alguns já saíram aqui da palestra, estou observando aqui, marcando o nome de quem saiu. Isso, fiquem atentos aí para chegar no horário, ok? Eu sei que tem alguns que querem chegar até antes, né? Exato. Era 19h15 me cobrando o link já, né? Tá tudo certo, né? Então, às 19h30. Mas a Dani também, assim, é uma sumidade. Ela cancelou uma aula dela amanhã na faculdade que ela trabalha, lá em São João, né? São João... Como é que é? Mogi, ela está morando em São Carlos, mas ela é de Mogi Guaçu? Mogi Guaçu. Mas ela dá uma aula numa faculdade lá do Ronaldo, lá também. Mas enfim, isso, ela também vai cancelar a aula amanhã para estar com a gente, dando essa palestra aí, que eu acabei de colocar para vocês aqui, né? Seja um profissional de sucesso. E a Dani é uma profissional de sucesso, assim como vários outros que eu conheço, o Adriano, o Marcos, a gente dentro do conselho lá, a gente tem um conhecimento de muitas pessoas que têm sucesso na sua carreira profissional, né? E que não é fácil, tem que suar bastante a camisa. E muito, e muito. Adriano, cara, mais uma vez eu quero te agradecer, tá? Para estar compartilhando com a gente os seus conhecimentos aqui. Tá? Vários alunos já são várias palestras já que você já trabalhou junto comigo aqui quando eu fiz o convite, né? Então, na Unilins, na Fundação, por 2 vezes, né? Eu me lembro. Na seccional, né? E nos trabalhos que já fizemos aqui junto às faculdades também, né? No momento da eleição. E eu quero te dizer que você, para contar comigo sempre que for preciso, tá? E a gente tem uma grande parceria aqui. Então, mais uma vez, deixo aqui meu agradecimento, minha gratidão por esses ensinamentos que você acabou de nos passar aqui, passar para os nossos alunos, agradecer aos nossos alunos, aos professores que participaram aqui dessa live. Então, minha gratidão, meu querido. Sucesso na sua vida, com a família, muita saúde e estamos juntos. Com certeza, Giovanni, eu que agradeço o convite. Você sabe que até na última live que nós fizemos, eu tinha um outro compromisso, eu desmarquei para atender o Giovanni, e eu faço isso mesmo. Eu acho que a gente levar informação é muito importante, ainda mais para os alunos, esses futuros profissionais que estão saindo, é de extrema necessidade, certo? Uma reunião a gente remarca, né? Mas uma live de levar uma informação boa para o aluno, isso é muito importante. Fiquei muito feliz, já vi aqui no meu celular, inúmeros alunos já me adicionaram no Instagram, isso mesmo, adiciona, pergunta, sempre que vocês precisarem, estou à disposição, e como eu disse, aqui eu estou me comprometendo, já um juramento, tá? Para ano que vem, quando tudo estiver melhor, eu estarei aí na Unilins, fazendo uma palestra para vocês. Como está sendo gravado, o Giovanni sabe que eu estou me contendo nas minhas palavras, no meu comportamento, certo? Mas geralmente eu sou um palhaço dentro de uma sala de aula, falo muito besteira, e as minhas aulas são extremamente dinâmicas,
certo? Cada berro sobe em cima, usa o método paraense, né, Giovanni? Só através da violência que se gera a compreensão, certo? Onde é porrada, perguntei, não respondeu, o palco meu, mas é gostoso. E eu estou me comprometendo com vocês, que a partir do momento que existe essa possibilidade, estarei aí na universidade de vocês, na faculdade da Unilins, na Unilins, né? Unilins? Isso. Unilins, fazendo uma palestra, curso aí para vocês, que será um maior prazer estar cara a cara com vocês. É isso que a gente quer. A gente fazer aulas virtuais, eu te juro que até agora eu não acostumei, porque a gente não vê expressão, a facial, a gente não vê como é que está indo as nossas aulas, certo? O gostoso é o presencial. E mesmo no presencial agora, as pessoas usando máscara, a gente fala alguma coisa lá na frente e fica olhando, você só vê os olhos. Você não vê um sorriso, você não vê nada, é muito estranho. Mas tudo isso vai passar, certo? E logo, logo estaremos todo mundo juntos. Pessoal, ó, forte beijo no coração de vocês todos, certo? Professores, Cássio, cadê outra professora mesmo que sumiu aqui? Alessandra. Alessandra, obrigado, certo? Também aí. Será um prazer conhecê-los pessoalmente o dia que estar aí. Giovanni, já estou cansado, já estou de saco cheio de ver ele, certo? Já dormimos até junto, né? Já até dormimos junto, meu Deus do céu. E não, ó, eu só vou falar que foi cama de casal para não ficar chato, certo? Mas a gente tenta disfarçar. Mas você já dormiu também, Cássio? Não, de jeito nenhum. Bom, entendi que você tinha dormido. E aí eu já queria briga aqui. Tá? Mas Giovanni, eu falo que não é meu amigo, é meu irmão. Tá? E eu tenho o prazer de trabalhar com esse profissional tão competente. Fizemos parte de uma comissão juntos, né, Giovanni? Trabalhamos ali. E eu sei que o Giovanni é de extrema competência e, além da nossa amizade, se tornar uma irmandade, isso que é a coisa mais gostosa. Então, sempre que um irmão meu pede alguma coisa, eu não sei como negar, eu não nego, certo? E o Giovanni, eu tenho ele não só como amigo, mas como respeito, como um grande profissional que ele é. Não é à toa que ele é um delegado regional muito respeitado dentro da nossa diretoria e por todos os membros do conselheiro. É um cara fantástico, tá? Vocês têm uma pessoa maravilhosa aí dentro de vocês, tá bom? Forte abraço, beijo para todos. Valeu, cara. Tá bom? E agora vamos jantar. Boa semana. Para vocês também. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gente. Até logo. Tchau. Tchau.